Fala galera, beleza? Matt aqui de novo e hoje galera eu venho trazer um vídeo muito top aqui pra vocês, também de um jeitinho diferenciado. Galera, eu vou completar aquelas batalhas entre os jogadores da geração de milagres, o famoso X1 e o jogo entre as equipes. E hoje nós vamos ter ele, o Imperador Akashi Seijuro e a muralha Murasaki Bara Atsushi. Galera, hoje nós vamos ter Yosen contra Hakuzan, e eu quero que vocês me digam aí quem vai vencer essa batalha, beleza? Então, sem mais delongas, galera, deixa o seu like, se inscreva se você gosta daqui dos vídeos do canal e apoie o retorno, que, velho, vocês estão dando um apoio absurdo e eu só tenho a agradecer, beleza? Então, bora começar esse vídeo. Galera, esses dois jogadores dispensam apresentações. De um lado nós temos, obviamente, Akashi Seijuro, o Imperador e capitão da Hakuzan, e do outro lado nós temos ele, Murasaki Bara Atsushi da Yosen, o famoso Thor. Vamos lá começar bem simples. Primeiramente nós vamos explicar aqui um pouco de cada jogador e da sua equipe, e depois vamos fazer ali o X1 e a partida entre equipes, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, galera, vamos falar dele, Akashi Seijuro, que, pô, o cara é simplesmente brabo, galera. O cara tem o olho do Imperador e é um jogador absurdo. Galera, pode ter certeza que ele deita a maioria dos personagens do anime. E pra ganhar dele teve que ter uma forçaçãozinha de roteiro. Galera, você sabe, eu sei, nós sabemos que teve. Mas o Akashi, até o fim do anime, ele era indiscutivelmente o jogador mais forte de toda a obra. E é por isso, galera, que ele comanda a Hakuzan, a equipe também mais forte de todo o anime, com jogadores que são 3 jogadores reis sem coroa e ainda tem um outro 6º jogador fantasma, galera. Que isso, o cara criou um novo Kuroko muito mais roubado e que, vamos ser bem sinceros, se for manter ele na mesma função, ele é muito mais versátil do que o próprio Kuroko, né? Então, vamos ter certeza que Hakuzan é uma das equipes mais fortes de todo o anime e mesmo no filme, mas aqui não vamos considerar só até o final do anime. Por outro lado, nós temos ele, Murasaki Bara, e a sua equipe Yosen, que, galera, é muito focada defensivamente, mas não podemos esquecer de um jogador muito importante nessa equipe, que é o Rimuro Tatsuya, galera, que é um dos jogadores mais absurdos. Tem vídeo dele aqui no canal. O cara ofensivamente compensa tudo que a Yosen tem falta, mas não me entenda errado, galera, eu estou dizendo que o Rimuro é sim ofensivo, mas tanto os jogadores defensivos quanto ofensivos da equipe da Yosen são muito poderosos, principalmente porque usam a naturalidade, né? O que, vamos dizer, o que prevalece em um jogador de basquete, que é a altura. E vamos lá focar um pouquinho no Murasaki Bara, que tem uma altura absurda e uma força extraordinária. Como eu disse, não vou levar em conta o filme, mas vamos lembrar que Murasaki Bara atingiu a Zone, mesmo que seja ali no finalzinho do jogo, mas foi o suficiente para dar um trabalho gigantesco para Seirin. Agora imagina, galera, o Murasaki Bara na Zona, no seu ápice, jogando pela equipe da Yosen. É um absurdo e não podemos deixar de fora toda a habilidade dos outros jogadores, que sim, são mais coadjuvantes, mas deram muito trabalho quando jogaram contra a Seirin, beleza? Bem, com esse aí um pouquinho, né, de explicação sobre essas duas equipes, vamos agora falar do X1. Akashi versus Murasaki Bara, quem venceria? Tá bom, galera, que muita gente vai falar que na época da Teiko teve aqueles joguinhos lá entre os dois, onde Murasaki Bara tava literalmente amassando o Akashi, até ter a troca de personalidades e vir toda aquela força do jogador Akashi junto com o olho do Imperador, e que aí já sabe, né, o Akashi varreu o Murasaki Bara e ficamos por isso. Mas, num jogo franco ali até o final do anime, como ficaria? Galera, essa discrepância seria muito menor. Vamos levar em consideração os dois Akashis, que é o Akashi depois de se resolver ali e trocar a personalidade, e a personalidade Imperador. Na personalidade Imperador, onde ele faz um uso absurdo do Emperor Eye, fica muito difícil do Murasaki Bara vencer. Porém, lembramos que o Murasaki Bara tem a Zone,
e isso equilibraria um pouco o jogo. Até o ponto que o Akashi ativasse a zona. Depois que ativasse a zona, aí voltava mesmo, lavava o chão. Vamos ser bem sinceros, galera, é difícil segurar um jogador que consegue prever o futuro, e ainda mais no nível máximo que estava o Akashi naquela situação. Galera, é impossível. Segurar um jogador desse é complicado. São poucos jogadores que fazem frente a um Akashi na zona. E mesmo que seja no outro modo, galera, aquele momento o Akashi já sabia usar muito bem o Emperor Eye. E vamos ser bem sinceros, mesmo na zona, os dois é complicado o Akashi perder pro Murasakibara. E sabemos que o Murasakibara, mesmo com toda a força dele, não consegue bater no Akashi Seizuru, que, vamos ser bem sinceros, é simplesmente o jogador mais forte da obra até o fim do anime. Agora vamos levar em conta Hakuzan vs Yosen, galera. Quem venceria essa batalha? E galera, também fica algo um pouco complicado até de, assim, tentar puxar um pouco pro lado da Yosen. Por mais que a Yosen tenha uma equipe muito forte, tanto defensivamente quanto ofensivamente, ainda mais depois do despertar da zona do Murasakibara, é difícil segurar uma Hakuzan, onde ou todos os jogadores entram numa falsa zone, ou o Akashi sozinho destrói uma equipe inteira. Galera, é simplesmente complicado, porque mesmo se você anular as duas gerações de milagres, né, que são os dois jogadores, nós temos 3 reis sem coroas e um novo sexto jogador fantasma melhorado contra o Rimuru e os outros defensores, que literalmente são muito bons ofensivamente também, mas para segurar um Kotaro, ou mesmo segurar ali Galera, é complicado. Os 3 reis sem coroa já são algo assim fora da curva para a realidade da Yosen. Então é mesmo complicado. Eu acho que nesse veredito aqui, tanto no X1 quanto nas equipes, Hakuzan e Akashi vencem essa batalha. Mas é a minha opinião. Deixa aí nos seus comentários se poderia ser um pouco diferente. Eu tenho para mim que é impossível o Murasakibara vencer ou ter algum tipo de chance. Até porque, na minha opinião, a equipe da Yosen é uma das mais fracas ou menos exploradas do anime. Então acaba que sendo um pouco mais complicado. Mas essa é a minha ideia e é o que eu penso. Porém, deixa aí nos comentários, talvez eu traga um vídeo considerando também o filme, mas aqui é só até o anime, hein? Deixa aí nos comentários o que você achou e até o próximo vídeo. Fui!